Eu sou digna disso. Eu não preciso esperar o melhor dia para celebrar a minha vida. Minha vida é hoje. Essa é a razão de tudo, a curiosidade genuína. O teu café na taça, as tuas leituras. E eu não gosto do feminino caricato. Elegância é adequação. Você tá passando vergonha, porque aquilo não condiz com a tua realidade. Conheça-te para depois se adornar adequadamente. Ano passado eu comecei a fazer um podcast que fui lá e fiz. Então aí coisas que a gente vai lá e faz mesmo com medo a gente faz. Sim. Dessa vez eu queria fazer uma coisa diferente e eu coloquei o nome Arquivos Atemporais, que são coisas que a gente vai ter pela vida inteira, né? São coisas que não mudam. E aí uma das coisas que eu pensei desde o início foi te convidar pelos assuntos que você traz. Foi bem antes de você ser nomeada jornalista, tal, essas coisas, você está com esse movimento de etiqueta, então foi bem antes disso. E eu tô muito feliz que você esteja aqui hoje, tenha disponibilizado esse tempo pra gente. Eu estou feliz, sabe? Eu estou feliz de poder fazer parte desse projeto atemporal, que eu sei que é um projeto feito com muito carinho e parte de um interesse genuíno seu. Então eu entendo que pessoas curiosas, né? Elas sempre buscam tudo que é mais interessante e naturalmente se torna algo interessante, pelo menos pra mim. Quando você falou, Tainá, eu tenho esse projeto podcast que na verdade é uma conversa que eu vou conversando, acho que a gente se conectou rápido quando você falou, né? E eu fiquei muito feliz, porque eu acho que essa é a razão de tudo, a curiosidade genuína. Por isso que as conversas vão fluindo, né? Que a gente estava conversando aqui, porque é curioso, é isso, é mesmo, é um interesse genuíno. Isso, e acontecia muito com minhas amigas, né? Toda vez que a gente se reunia pra tomar um café, era conversa atrás da outra. Aí um dia, eu vou gravar essas conversas, maravilhosa, sabe? Você tem uma alma jornalística, eu posso dizer, porque o jornalista é isso, né? Ele vai relatando, é um cronista da vida, ele vai relatando aquilo que é o mais aproximado do real. Pode ser pela fotografia, quando a gente pensa, né, no Cartier-Bresson, que foi o grande pai do fotojornalismo, enfim, porque ele tinha essa habilidade de capturar o momento, a verdade, a essência daquele momento. E quando você está registrando aqui a nossa conversa, né, é isso, é a pureza, coisa. Então vamos lá, vamos ver se vai fluir. Eu coloquei como título para essa conversa Rituais Cotidianos com Alta Cultura. Rituais cotidianos, porque acredito que tem a ver com o teu estilo, com as coisas que você faz no dia a dia, com o teu café na taça, as suas leituras. Faltou aqui, né? Por exemplo. E o alta cultura, porque acredito que todos esses conhecimentos fazem de uma pessoa mais culta, uma pessoa que sabe mais sobre a vida e influencia no comportamento. Aí eu queria já começar te perguntando, o que transforma para ti um gesto tão simples como tomar um café num ritual, num símbolo para tua vida, assim? Tanto que eu vi que várias pessoas ficam te marcando, né? É curioso, uma amiga minha essa semana falou assim, Tainá, eu acho que hoje em dia o café na taça é mais a tua cara do que a cor de rosa, porque quando eu era adolescente, antes da gente ter essa coisa de identidade visual e tudo, na escola, eu pedi pra minha mãe, eu era bem criança, para ela selecionar o material escolar, porque eu queria tudo cor de rosa. Que eu pensava, eu vou me destacar assim, eu amo essa cor e tal, então eu fui usando as cores para fazer isso, para que aquele processo de estudo fosse mais divertido para mim. E aí acabou que conforme eu fui amadurecendo, isso foi vindo, se transformando em outras formas da minha vida, como por exemplo, o café na taça, que é algo que eu gosto de fazer. Respondendo a sua pergunta, Fabi, eu acho que é tudo tão orgânico, assim, tudo tão natural, porque eu fico pensando, o ato de celebrar, de brindar, né? Vamos brindar eu e você agora aqui e tal. Ele não é bem o conteúdo que há dentro da taça, mas é a expressão, é o sentimento, é a energia, como nós estávamos falando, é o ti, é a energia da coisa. Então eu acho que quando a gente coloca, de repente, pode ser café, pode ser água, pode ser chá, pode ser uma bebida que seja sua, que você goste, dentro daquele recipiente que nós costumamos guardar para as ocasiões especiais, né? Aquilo se torna naturalmente um ritual. Naturalmente, mas por quê? Porque eu tô dizendo assim, eu sou digna disso. Eu não preciso esperar o melhor dia para celebrar a minha vida. Minha vida é hoje. Hoje é tudo que nós temos. Nós não temos nenhum outro momento a não ser o agora.
Então, se é nesse agora que eu estou presente com a minha consciência, a minha inteireza inteira, por que não vou fazer o melhor? E às vezes o melhor é pegar aquela taça que a gente deixa só para ocasiões importantes ou para quando uma visita vem. Não, essa taça, acabei de acordar, vou lá, faço meu café, coloco na taça e penso, é agora, hoje vai ser o melhor dia. E a gente estava falando sobre como o simples fato de colocar o café na taça acaba influenciando no comportamento que a gente tem ao tomar aquele café. Exatamente. Que, por exemplo, eu gosto de tomar café em canecas. Aí, tipo, o comportamento é diferente. É mais uma coisa de aconchego, de tipo, quando você coloca na taça, a postura muda, né? A postura muda. A forma que você tem que ter mais cuidado. Então, uma coisa mais elegante. A atmosfera muda. É, muito, demais. Eu acho que você capturou exatamente a essência da coisa. Que é essa, justamente. Tá. Outra coisa que eu tenho muita curiosidade, assim, de te perguntar. Você abriu recentemente o teu canal lá, compartilhando as tuas dicas de livros, tá? Eu comecei a ler não terminei ainda. Mas tudo bem, leva seu tempo. Eu quero saber também o que você tá achando. Diferente. Diferente em que aspecto? Diferente do que eu já sabia. Por exemplo, eu sabia que era o Sócrates, era o Platão, que era gay. Não sabia. Não sabia. Não. Era comum, né? Eu acho que... Mas na leitura, Fabi, o que você achou? Que, assim, foi como você esperava na minha descrição ou não? Ou foi mais forte, assim? Eu sabia que eu tô lendo, eu tenho uma coisa que eu gosto de ler livros no idioma da pessoa que escreveu. Sim. Então, de autores que falam em inglês, eu gosto de ler livro em inglês. Porque se eles estão vivos, eu vou lá no YouTube, vejo como eles falam. E enquanto tô lendo o livro, eu vou escutando eles falando. Isso é maravilhoso. Só que lendo esse livro que eu tô lendo, parece que eu tô escutando a tua voz. Eu não acredito. Gente, que chique. Uma voz de Platão. Não, mas a forma... Eu falei, gente, parece que a Tainá tá falando aqui. O som, assim, as palavras. Eu fico muito feliz, gente. Mas eu acho... Olha, O Banquete, que eu sei que esse é o livro que você tá lendo, de Platão, é uma leitura desafiadora. Porque, apesar de ser fininho, é um livro que te exige muita concentração. Porque a cada diálogo ali, ele quer dizer alguma coisa. E, enfim, Platão foi discípulo de Sócrates, né? Sócrates não escreveu nada. Então Platão vai ali falando sobre o amor naquela reunião com todas aquelas pessoas. E aí você vai vendo, né? Vai mudando a tua visão sobre o que é esse sentimento que todo mundo fala, nós sentimos, mas muitas vezes não conseguimos falar. Eu fico sempre feliz quando você falou, Tainá, comprei o livro, eu fiquei tão, nossa, que legal. Agora a gente vai passar por parece assim, por uma aventura juntas, sabe? Por um momento agora a gente vai conversar e, nossa, a gente vai ter uma referência, mas em comum. Isso é muito legal. Exatamente, eu achei muito legal por isso, achei muito legal também, realmente, parecia tu falando. Eu tô muito feliz, eu acho que esse foi um dos maiores elogios que eu já recebi. Essa coisa, a sua voz parece a voz de Platão, meu Deus, que essa sabedoria recaia sobre mim. Ai, Fabi. Tá. Me conta, voltando à pergunta que eu ia fazer. Como você chegou, o que te instigou em primeiro lugar e como você chegou a construir esse repertório tão rico que você tem? Ai, nossa, olha... Tô te falando porque, por exemplo, eu fui uma pessoa que nunca foi atraída a esse tipo de leituras. Então, geralmente, eu lia novelas extensas, coisas mais fantasias, coisas assim. Aí depois comecei a ler bastante livros de autoajuda, de autores que estão vivos ainda, que são conhecidos. Mas nunca nessa parte da filosofia. E aí depois, recentemente, começou a me despertar o interesse. E aí fiquei feliz que tu fez essa curadoria. Mas eu queria saber pra ti, como que tu chegou a construir esse repertório, repertório. Eu acho que tudo foi orgânico. Na verdade, não acho que não existe um momento na nossa vida que a gente fala assim, agora eu vou ser tal coisa, agora eu vou me determinar. Não acho que é bem assim. Exceto quando, por exemplo, você decide por uma profissão muito específica e aí você embarca naquilo porque aquilo vai ser o teu sustento, então você canaliza todas as suas energias para aquilo, sei lá. Mas normalmente todo esse repertório ele vai vindo natural, né? Com as experiências mesmo. Sobre a literatura, eu sempre fui uma aluna de literatura, sim. Eu sempre gostei de ler e escrever, sempre, desde muito nova. Então, com 12, 13 anos, eu passava as férias lendo. É curioso, essa semana, uma outra amiga, tem umas 2 semanas, na verdade, me pediu a recomendação de um livro.
Que aí eu vou já chegar lá no porquê que eu resolvi fazer. E ela veio falar pra mim de Paulo Coelho. E aí ela falou assim, como se Paulo Coelho ele fosse o próprio Platão ou Machado de Assis. Eu falei, olha, dentro da esfera literária, ele não tem esse respeito, tá? Eu sei que hoje em dia, quando você... Primeiro que hoje em dia, se você falar que tá lendo, você já é culto. Você já é visto como alguém, uau, super diferente, né? É quase assim, algo surreal, algo de outro planeta. Nossa, se a pessoa está lendo um livro, se for de papel, então... Uau! Que criatura é essa? Mas daí ela falou isso e eu disse, amiga, eu tenho um livro pra te recomendar, do Paulo Coelho. Foi o primeiro livro que eu li dele. E eu acho que você vai gostar, porque é um livro que vai contando... Ele faz uma crítica social ao mesmo tempo que ele está descrevendo ali, dando toda a performance do estilo literário dele. E aí eu recomendei o livro e ela leu. E aí ela veio dizer, com quantos anos você tinha, amiga, quando leu esse livro? Eu falei, eu lembro exatamente do momento, eu tinha 14 anos. Tinha 14 anos, eu lembro de onde eu estava, sentada num banquinho, lendo aquele livro, né? Eu consigo lembrar, porque me marcou. E aí ela disse, meu Deus, com 14 anos eu estava lendo isso. 20 anos depois eu tô lendo esse livro, eu achei esse livro assim transformador, profundo, eu não imaginava. Eu falei, pois é, eu acho que... E isso me fez pensar, sabia? Eu falei, gente, eu acho que eu tinha muito tempo livre e no meu tempo livre não tinha internet, rede social na época, era adolescente, então eu gostava de ler. Eu gostava mesmo, eu gosto muito de ler. E aí eu comecei a ler as coisas que me interessavam. E eu fui indo, eu li esse do Paulo Coelho, achei legal, mas não achei nada tão profundo assim. E fui buscando outros e outros e outros, e assim eu fui construindo. E claro, muito aberta, que era o que eu estava falando antes, né, aqui. Eu acho que eu tenho muita abertura, Fabi, sobre... assuntos, por exemplo, eu tenho um estilo, eu gosto do estilo clássico, né, da literatura. Ultimamente eu tenho lido mais estilo clássico. Eu sei que muita gente gosta de ler romance. Eu tenho uma certa dificuldade de ler romance. Mas eu li recentemente uns, assim, que eu consideraria mais leves, soft, bobinhos, né? Adolescentes, tudo, mas também me faz bem. Só que eu não tenho esse preconceito, digamos assim. Vamos ler Platão e depois na mesma esfera do Platão vamos ler Paulo Coelho, eu quero ler, eu quero entrar em contato com o que é diferente. Pronto. E aí, conforme os anos vão passando, eu vou entendendo qual é o tipo de literatura que eu gosto mais. Alguns autores hoje fazem mais sentido do que outros. E assim vai, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Entendi. Eu sempre gostei de escrever também, mas leitura, eu lia livros de fantasia. Tipo, eu era adolescente. O que é muito bom. Adorava livros de fantasia. O que é muito bom, porque você está exercitando a tua imaginação. Eu acho que por isso que eu saiu a criatividade, sabia? Porque eu achava que eu criava um mundo realmente pra mim. Você achava? É. Tu chegaste a ler, tipo, Harry Potter, essas coisas? Não, mas eu lia The Vampire Diaries. Ah, entendi. Tinha 19 livros, eu li todos. Você leu tudo, Todos. Devorou. Eu saía da escola, tinha uma biblioteca, uma livraria na frente, e aí eu ia e minha mãe me mandava pegar meu irmão pra escola, né? Aí eu ia mais cedo pra ficar lendo. Isso era um prazer pra você. E aí depois que tava o horário eu ia pegar ele. Gente, mas isso é maravilhoso também. Eu acho que toda leitura é válida. Eu acho que também tem muito preconceito, né? Dessa coisa... As pessoas, a gente começa a ler filosofia, você vai achar que uma pessoa que lê filosofia, ela não vai ler necessariamente autores mais como esse, The Vampire Diaries, né? Mas eu acho super legal. Justamente, nós somos isso tudo. O brasileiro, ele tem uma formação... Nós temos uma formação diferente, né? A gente lê e ao mesmo tempo escuta novela, assiste novela e tem programa de auditório, é uma grande mistura. E eu acho que é isso que torna tudo tão especial. Que não tem não, eu quero ser culto e agora eu só vou ler esse tipo de coisa. Não, isso pra mim não tem nada a ver com o que é ser culto. E eu acho que repertório é mais sobre isso, né? Sobre você ter conhecimento de diversos assuntos. Exato. E dentro deles você se identificar com algum deles, mas você já tem o conhecimento. Exatamente. Tem essa amplitude. Exatamente, isso mesmo. Eu acho que você capturou a essência da coisa. Tá, a última pergunta aqui. Agora voltando nesse lado mais, teu lado feminino, né? Sim. Bem princesinha aqui. Você acha que essa tua feminilidade foi forjada ou uma coisa que veio de ti naturalmente? Acho que os dois. Quando eu acho que... Nossa, é uma boa pergunta. Porque eu acho que quando eu era mais nova... eu sempre tive uma mãe muito feminina. E minha mãe foi uma mulher, é uma mulher ainda, enfim, mas na minha infância eu lembro
dela sendo feminina no cuidado comigo, com os meus irmãos, enfim. Mas ela nunca foi essa pessoa vaidosa de muita maquiagem. Ela demorou muito tempo para começar a pintar as unhas de vermelho ou fazer sobrancelhas, mas ela tinha um cuidado. E esse cuidado transparecia em mim, por exemplo, em me vestindo com essa coisa do café na taça. Eu acho que vem um pouco dela. Não que ela tomasse café na taça antes, mas ela me ensinava sempre a fazer o meu melhor naquele momento. Então eu lembro que eu ia brincar com as minhas coleguinhas criança, e eu ia com a melhor roupa que eu tinha, eu ia bem arrumada. Mas daí, às vezes as pessoas me perguntam, pra que você vai se arrumar? Daqui a pouco você vai se sujar. Minha mãe falou, mas... então ninguém vai tomar banho, ninguém, porque daqui a pouco vai se sujar. Então não, esse é o seu momento, minha filha, se vista assim. Então eu fui, e eu nunca fui muito resistente aos vestidos, essas coisas mais femininas, né, que iam ativando a minha feminilidade. Mais tarde eu fui entendendo que isso é uma linguagem silenciosa, e eu resolvi de alguma forma me apropriar disso. Por quê? Número 1, eu me sinto mais eu mesma, mas eu me sinto mais eu mesma, com essa coisa do feminino. E eu não gosto do feminino caricato, que eu sei que tem muita gente que acha que hoje ser feminina é colocar um laço no cabelo, fazer maquiagem, colocar um vestido. Eu sou feminina. Não é isso. Feminino tem muito a ver com o tempo de pausa, o falar com calma, não ter pressa. É muito difícil, especialmente numa sociedade que nos chama o tempo inteiro para agir. Para agir, para fazer, para ser. A gente tem pressa de tudo hoje. Eu me encontro todos os dias nesse lugar. Só que eu tento escolher a calma, a calmaria, o que é o feminino, a lua, esses arquétipos de gestar, sabe? O feminino é isso, é o gestar. Então, tudo precisa de tempo. Às vezes a gente está com um projeto, começa um projeto e dá uma pausa e retoma, aí você tem a tendência a pensar que você não está indo muito bem naquilo. Quando na verdade existe energia feminina que a gente precisa gestar. Quando você está lendo um livro, você está gestando ideias. Então é calma, um processo. E eu acho que nesse aspecto, essa feminilidade me ajuda muito a manter a minha sanidade no mundo mesmo. Porque olha, só das leituras que eu quero fazer são tantas, Fabi, tantas. E aí me dá uma ansiedade, às vezes eu falo, meu Deus, eu não vou ter tempo. Se eu calcular quantas horas eu vou ler por dia, será que até final do ano eu consigo? Aí depois eu falo, que loucura. Meu Deus, pra que essa pressa? Eu nem sei se eu vou gostar desse livro. Quanto tempo essa ideia vai se tornar, vai ficar em mim até eu entendê-la para poder transformar em algo que seja produtivo, algo que seja útil para os demais. E a gente vive numa sociedade acelerada mesmo, então acho que nesse aspecto esse feminino tem me ajudado bastante. Às vezes eu tô mais maquiada com o lacinho e o vestido, mas normalmente eu tento trazer esse feminino pro meu dia a dia. E no comportamento, acredito. No comportamento. Exato. E um ponto que tu falou do vestido, do lacinho, porque a próxima pergunta era sobre como uma pessoa, uma mulher especificamente, que quer transmitir mais ou que se apropriar mais desse lado feminino, como que ela consegue fazer sem parecer forçado. Então, eu acho que vem da frase do Epiteto, desse filósofo que deixou aí tantos legados, tantos escritos, mas ele tem uma frase que ele fala assim: primeiro conheça-te, para depois se adornar adequadamente. Legal. Eu acho que aqui é uma opinião pessoal. Muito bom isso. Primeiro você deve se conhecer para depois você se adornar. Eu tenho realmente um pensamento que talvez não seja muito popular, que é sobre essa questão da elegância. Sabe que todo mundo fala, você deve imitar, até você fazer até aquilo se tornar natural. Eu acho que eu vejo, especialmente hoje na sociedade imagética que estamos todos inseridos, né? Estamos todos posto, logo existo, né? Eu tenho que postar para mostrar, para ser, para dizer que eu estou vivo e tal. Tá todo mundo muito preocupado com a parte da imagem. E maravilhoso, que bom. Isso também é uma consciência, né? Um grau a mais, a humanidade evoluiu. Nossa, a gente tem uma imagem que transmite tal coisa e tal. Só que quando você vive em função dessa imagem, sem carregar a essência da coisa, tudo se torna muito, muito brega, feio,
cafona, você não consegue, você não, sabe, você pode fazer todo o esforço do mundo, mas você não vai conseguir atingir aquilo que você deseja, porque não há verdade, não há verdade na tua essência. Mas você pode usar aquela famosa, mas você pode usar todos os grifes, pode usar todos os vestidos, todos os laços, não vai ser feminina, porque não existe a essência dentro de você. Tainá, como é que eu chego nessa essência? Agora nós vamos começar a conversa. Essa essência, ela acontece quando você primeiro tem a noção das tuas limitações, de quem você é. Olha, se olha assim no espelho, nossa, eu quero ser tal coisa, mas eu preciso avançar, eu preciso evoluir, eu preciso aprender. Como é que eu consigo fazer isso? Primeiro, na minha visão, é lendo. Você precisa ter essa abertura pela literatura, para entender outras mentes que vieram antes, outras pessoas que já chegaram lá. E aí você vai, de repente, conseguir encontrar o seu caminho. Porque o caminho é individual, cada pessoa tem um estilo. Essa coisa de que todo mundo tem que se padronizando, tem que ser um estilo. Qual é o seu estilo? Você tem que fazer isso. Eu não... Sinceramente, minha opinião, eu acho uma coisa, sabe, mais que cafona, outdated, uma coisa assim ultrapassada, demodê. Gente, pelo amor de Deus, escolha, sabe, seu estilo, vá em busca. Quem é você de verdade? Eu sou uma menina que lê Paulo Coelho, que lê Platão e que lê Harry Potter, e tem dias que eu gosto de sair de chinelo e outros dias eu gosto de estar mais formal. O ser humano é isso, ninguém é uma coisa só. E querer copiar pra pertencer, não, porque agora tá a aesthetic old money, né? Todo mundo quer a aesthetic old money, incrível. A aesthetic old money, gente, ela vem de uma verdade. Aquelas pessoas realmente têm aquele padrão de vida, aquele estilo de vida, frequentam aqueles ambientes, ok. Quando você tenta copiar, gente, é vergonha. Você tá passando vergonha, porque aquilo não condiz com a tua realidade. É que nem aqui, olha, eu adoro usar tweed, eu acho lindo jaqueta, eu adoro blazer e tudo. Nosso clima, infelizmente, não nos permite ter essa indumentária, porque não dá, a gente em qualquer momento já tá suando, enfim, então a gente tem que ter adequação. Elegância é adequação. Mas eu quero me tornar mais feminina, eu quero me tornar mais fashion, eu quero me tornar tal estilo. Você pode se tornar o que você quiser, desde que você assuma a responsabilidade de buscar entender exatamente aquilo. Quero melhorar, quero ser mais, quero deixar a minha energia feminina aflorar. Vamos ler, vamos pausar e ler aquela literatura que vai te ensinar a pensar, será que é mesmo isso que você quer? Você, sabe? Aí sim, aí você começa a partir daí a entender melhor quem você é, o seu lugar no mundo, e se adornando adequadamente, como já dizia Epiteto, né, há quase 2000 anos atrás. Eu falei bastante, né? Nossa, agora já me cansei. Mas foi uma resposta assim, bem completa. Me fez pensar em dois pontos. Um ponto que tem a ver com a próxima pergunta, que é referente a comportamento, porque acredito que no meio desse estudo que a pessoa faz para se autoconhecer, tem a ver com os comportamentos que ela vai ter. Então a pessoa se analisar primeiro para ver depois como que ela vai se adornar. Tipo, adorei isso, agora eu vou ficar repetindo isso. Adorei. Que bom. Essa frase que você estava falando, e abrir essa frase daqui, ninguém é capaz de se sentir bem com relação a um futuro imaginário quando está ocupado se sentindo péssimo por conta de um presente real. Então acredito que ali entra um pouco do que você falou sobre a pessoa ficar imaginando como você é mais feminina, como você é mais aquilo. Quando a pessoa não cuida do presente, que o presente pode ser, muitas das vezes ela não tem os conhecimentos que vão transmitir para fora o que ela tem por dentro, porque a pessoa acaba se adornando de quem ela é, como você falou. Então, esse aqui tem que ter congruência entre o que ela é e o futuro que ela está imaginando. Eu acho que eu concordo 100%. E exatamente, acho que essa é uma ótima frase que conecta justamente com o que eu havia dito antes do epiteto e tal. Não é que eu que tirei isso da minha cabeça, não, mas eu posso dizer que é assim que eu entendo que é a realidade, porque eu mesma já me encontrei nesse lugar várias vezes. Eu tô sempre mudando também, meu estilo também tá mudando conforme eu vou amadurecendo, os anos vão passando. E eu vou encontrando novos cenários, novas perspectivas na minha vida. O que eu entendo, Fabi, é que quando a gente quer mudar, a gente está partindo de um pressuposto que tem algo aqui que está me incomodando. Sim. E aí eu quero melhorar aquilo, ou transformar aquilo, né? Nem sempre a transformação é para melhor, mas você quer transformar, você tem esse incômodo, né?
você vai buscando essa mudança. Então tudo bem reconhecer que você não tem as ferramentas agora, o conhecimento agora. Exato, eu acho que é isso. Aí eu falo sobre a feminilidade, que isso não é só para mulheres, serve para homem, porque todos nós carregamos as duas energias, né? O lado masculino e o lado feminino. A gente precisa de calma, e normalmente quando a gente está incomodado, nós queremos resolver tudo na pressa, porque você quer sanar aquele incômodo, você quer se livrar dele, né? Tirar aquilo ali. E aí você, na pressa, você acaba comprando esses cursos aí que as pessoas estão vendendo de comportamento de não, mude seu estilo em 7 passos, eu faço isso. E, bem, enfim, há quem compre, há quem veja resultado nisso, mas eu não acredito nisso. Eu realmente acho que as maiores mudanças, elas levam tempo e dependem de enfrentamento e coragem. Coragem para entender, puxa, eu não sou tão perfeito quanto eu gostaria que eu fosse. Tem essas coisas que estão me incomodando e eu vou precisar agir com calma, porque eu quero uma mudança boa, efetiva, que me traga bons frutos. Eu quero estar mais alinhado com a minha verdade, não com o impacto, né? Que eu quero causar. Porque tá todo mundo muito preocupado com o impacto. O impacto que essa roupa, que esse laço vai trazer, que não é bem isso. O impacto é uma consequência, né? A roupa deve ser o último, a última etapa. A última etapa da tua lapidação é onde está transbordando aquilo que tem dentro de você. Se você... É claro que muitas vezes a gente... Exemplo, você pode acordar um dia se sentindo péssimo e colocar uma ótima roupa e aquilo te fazer sentir melhor, né? O de fora para dentro, de dentro para fora. Claro que o nosso ambiente tem uma grande importância no nosso comportamento. Porém, contudo, todavia, é muito importante dizer que eu só consigo transmitir a minha verdade se eu entendo que a minha roupa, ela é só um detalhe. Ela é a última camada, é a cereja do sundae. A gente não tem que pensar nada muito antes, senão fica uma coisa maquiada, uma coisa falsa, não verdadeira. E aí você acaba não atingindo o seu objetivo principal. Acho que é isso. A gente falou sobre vestimenta, sobre moda, sobre comportamento, sobre de dentro para fora. Existem alguns comportamentos que ao longo do tempo eles se mantêm iguais, tipo, transmitem elegância. E ali eu queria falar um pouquinho sobre etiqueta. Vamos lá. Que você tem comentado sobre isso bastante. E deu umas aulas esses dias só, aí eu queria... Porque o que você acredita que são coisas atemporais, esses comportamentos? Ótima pergunta, Fabi. Eu, na verdade, essa coisa da etiqueta toda surgiu como um convite de uma amiga que falou, Tainá, eu acho que você tem alguns conhecimentos que seriam muito interessantes se você pudesse, de repente, passar para algumas pessoas. Eu sempre parto numa postura de muita humildade, porque eu acho que todo mundo tem algo para ensinar e todo mundo tem algo para aprender. Então, tudo bem. Ok, vamos lá. De repente eu falo, olha, meu conhecimento é básico, isso aqui, eu sou muito preocupada com esse alinhamento com a verdade, tanto no vestir quanto no comportamento, né? É claro que existem vários níveis de etiqueta, especialmente quando a gente pensa em mesa posta e tudo, e na maior parte das vezes nós não temos contato com esse tipo de etiqueta, que é a etiqueta mais clássica, enfim, e tal, com tantos garfos e tal. A maior parte de nós não vive essa vida, mas é importante, às vezes, saber, ou então quem trabalha com eventos saber disso, então, ok, válido. Essa questão da etiqueta, eu comecei a estudar um livro, acho que é da década de 1920, algo assim. Não tem tradução para o português. É um livro de uma autora americana, acho que é Emily Post o nome dela, se não me engano. E esse livro, ele vai contando, é muito interessante, porque você começa a ler e você vê que até hoje, tudo que estava lá, que ela escrevia lá como um manual de comportamento atemporal, para fazer jus na nossa conversa, ainda é muito presente hoje. Ainda é muito válido, ainda mantém igual. Eu falei, meu Deus, então, é como você disse, existem comportamentos que não mudam, que vão ser sempre sinônimos de elegância. Eu acho que quando a gente pensa em etiqueta, a gente pensa logo na coisa da mesa posta, de ser tudo certinho e tal. Mas a etiqueta, na verdade, ela vem com a ideia de que a gente possa tratar melhor o outro, né? A premissa da etiqueta é essa. Tudo isso acontece para que a gente possa respeitar mais o outro, o espaço do outro, né? E se relacionar melhor. Então, a partir do momento que eu consigo entender isso, o meu comportamento, ele ganha mais fluidez.
Não precisa necessariamente saber exatamente onde deve ir todos os talheres e garfos e tudo, não. Mas se eu consigo ter a empatia de me colocar no lugar do outro e entender que eu quero que esse outro se sinta bem na minha companhia, eu já estou agindo com etiqueta. Entendi. Isso é atemporal. É sempre você fazer o outro se sentir bem, né? Receber bem o outro. Receber. Acolher. Do jeito dele, do jeito que o Independentemente outro. do tempo, é atemporal. Eu acho que você pode falar isso muito bem, Fabi, porque você tem toda essa bagagem cultural também de ser de outro país, vir para o Brasil, né? Então então você está muito atenta aos códigos de comportamento de cada sociedade, né? De cada, se já muda do norte do Brasil para o sudeste, né? Imagina de países, né? Então isso faz com que você se sinta mais atenta a esses detalhes. E a gente sente quando é bem acolhido, né? Com certeza. Tem muito mais a ver com o jeito mesmo que nós tratamos o outro do que com esse conjunto de regras. Enfim, as regras são importantes, tá? Não, são válidas, especialmente em ambientes mais formais. Mas a base toda é isso, é tratar bem. Aí na casa, por exemplo, de um caboclo, uma pessoa que é um ribeirinho, e entender que ali você vai falar a linguagem dele. Não chega lá, não, porque eu vou chegar com taças, café na taça lá, não vou fazer isso, não tem adequação alguma, exatamente. né? A gente vai tomar café e lá elegância no e adequação. Exatamente, elegância e adequação ao ambiente. Tá, numa frase, o melhor conselho que tu já recebeu, numa frase. O melhor conselho que eu já recebi numa frase, Fabi? Nossa, preciso pensar. O meu Qual é? This shall pass too. Olha, isso também era fácil. Eu levo tanto pro positivo e pro negativo. Pra não me empolgar muito e também não ficar muito mal com as coisas. Uma sabedoria estoica. Eu levo muito isso. Desde que eu li essa frase pela primeira vez, fico comigo pra sempre. Então, tipo assim, nunca demais, também nunca de menos. Sempre. Muito bom, muito bom. Eu não sei se o melhor conselho que eu já recebi na vida tudo passa, é um ótimo conselho, isso também vai passar. Mas eu acho que tem a ver com os ensinamentos de que o meu pai, sempre que eu me encontro com muitas ideias, pensando demais, eu lembro dessa frase, que é uma frase muito simples que meu pai me disse. Filha, a vida é simples, as pessoas se complicam. E aí eu acho muito curioso quando ele falou isso pra mim, porque até hoje isso vai na minha cabeça. A vida é simples, as pessoas complicam. Por quê? Na verdade, isso me põe no ato de responsabilidade. Sim. De que, na verdade, a vida, eu não acho que a vida é simples, a vida é complexa. Mas a gente tem uma capacidade de complicar muito as coisas. E eu acho que ressoa com o que você falou. Tudo vai passar. O bom, o ruim, as coisas vão passando. E a vida é uma só, sabe? A gente tem muito essa habilidade de complicar e eu acho que a gente tem que buscar descomplicar, especialmente as nossas mentes, que já andam com muitas leituras, muitos pensamentos. Meu pai falava uma frase também: se esse problema tem solução, por que tu vai se preocupar? E se o problema não tem solução, por que você vai se preocupar? Mas essas sabedorias estoicas são sabedorias. Mas é isso mesmo. Acho que isso dá força pra gente caminhar com mais leveza. Bom, terminamos. Finalizamos. E a gente se vê no próximo episódio. Meu Deus, é verdade. Um beijo, gente. Obrigada, Fabi. Obrigada por vir. Eu amei, imagina. Eu acho que dá pra gente falar assim a tarde inteira. Horas, várias horas. Exato. Depois só fazer os cortes.